Primeiro livro de Samuel, no capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Pronto? Encontrou aí, Kelly? Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileades. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco, e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes disse: com essa condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, e assim ponha essa afronta sobre todo Israel. Amém? É isso mesmo que você está lendo? Eu vou ler somente o versículo 2. Porém Naás, amonita, lhes disse: com essa condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, e assim ponha essa afronta sobre todo Israel. Amém? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos fazer mais uma oração. Nós vamos abrir o nosso coração para o Senhor, para que o Espírito Santo de Deus, ele venha falar conosco nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, meu Pai, nós abrimos o nosso coração para a tua palavra, meu Deus. Fala poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Amém. Toma o teu assento aí. O Naás era um amonita. O amonita era um descendente de Ben-Ami. Ben-Ami foi o filho de uma das filhas do Ló. Quando eles saíram de Sodoma, a mãe daquelas meninas morreu, porque olhou para trás. Então elas, com medo de ficarem sem dar filhos, elas embriagaram o seu pai, e elas tiveram relação com o seu pai, o Ló. Uma delas deu um filho a ele chamado Moabe, o primogênito, e a segunda deu um filho chamado Ben-Ami. Então os amonitas são descendentes dessa moça. E ele queria tomar essa cidade chamada Jabes de Gileade, que era uma cidade de Israel. E essa palavra, amados, Naás, significa serpente. Então quando ele chegou nessa cidade com os seus soldados, todos tiveram medo dele. Então queriam fazer um acordo com ele. Vamos ver aqui, versículo 1, capítulo 11 do primeiro livro de Samuel, versículo 1. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco, e te serviremos. Então ele tomou a cidade, ninguém entrava e ninguém saía. Naás, faz um acordo conosco, nós queremos te servir. Então aqueles homens não tinham nenhuma resistência e se entregaram nas mãos do Naás. Mas o que o Naás falou? Versículo 2: porém Naás, amonita, lhes disse: com essa condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito. Olhem todos para mim. O que ele queria fazer, amados, era deixar todos os homens da cidade incapazes. Os homens da idade militar. Olha, vocês querem um acordo comigo? Tudo bem. Agora a condição é essa: eu quero que todos os homens da cidade arranquem o olho direito. Por que isso, pastor? Olha, a maioria dos homens, a maioria das pessoas, elas têm o braço direito como o braço da força. Então, cada pessoa da idade militar tinha, amados, o prazer de servir ao exército.
de servir ao seu país. Aquela pessoa, aquele soldado, segurava aquela espada com a mão direita. E nesse lado aqui era o seu escudo. Então aquela pessoa ficava aqui, com a espada na mão, e com esse escudo lhe protegendo. A única visão que ele tinha qual era? Com o olho direito. Compreendeu? Aquele escudo cobria esse lado da sua visão. Então ele só via com o olho direito. Então vazar o olho direito da pessoa seria o quê? Incapacitar aquela pessoa. Então aquela pessoa seria o quê? Um incapaz. Viveria, amados, o resto da sua vida como um incapaz, como uma pessoa inútil, humilhada. Era isso que o Naás queria fazer. Mas eles estavam sem proteção. Então disseram a Naás: Naás, tudo bem, espera alguns dias e nós vamos dar a resposta para você. Passava por ali, amados, Saul tinha acabado de ser ungido como rei de Israel, mas ele nada tinha feito ainda como um herói. Ninguém nem conhecia muito bem Saul. Então quando ele passou ali naquela cidade, ele viu as pessoas chorando, tristes, e ele quis saber o porquê. Olha, já imaginou aquela mãe sabendo que o seu filho de 21 anos, essa era a idade militar em Israel, de 21 anos para cima, iria vazar o olho direito? Todos os homens, aquela mulher que tinha o seu esposo, aquela senhora idosa, já aquela avó preocupada com o seu neto, todos ali estavam chorando. Então Saul passou por ali e perguntou: meu amigo, o que está acontecendo? Saul, olha, aconteceu isso, isso e isso. Veio um homem aqui chamado Naás, e ele quer para fazer uma aliança conosco, para não nos matar. Ele quer que todos vazem o seu olho direito. Vamos ver aqui o que aconteceu. Versículo 3. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então viremos a ti. Compreendeu? Eles precisavam do quê? De uma pessoa para salvá-los. Olha, irmãos, olha para mim aqui. A gente lembra o que aqui? Às vezes um lugar é sitiado pelas facções, elas que dão ordens, e a pessoa vai ter que obedecer. Então a preocupação deles qual era? Naás, espera 7 dias, nós vamos buscar ajuda. Se não tiver ninguém para nos ajudar, então nós vamos ter que aceitar o seu acordo. Vamos lá, continuando. Versículo 5 agora. E eis que Saul vinha do campo, atrás dos bois, e disse Saul: que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Olha o que aconteceu, amados. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. Olhe para mim aqui. Como foi que ele se sentiu, irmãos? Revoltado. Amados, a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, em certas situações, ela não pode aceitar. Você não pode aceitar, irmão, certas situações. Quando ele ouviu: meu amigo, me explica o que é que está acontecendo na cidade, por que que essas senhoras estão tristes? Olha, os homens da cidade, os seus olhos vão ser vazados. O Naás exigiu isso. Irmãos, o Espírito Santo se apossou dele. Ele falou: como? Ele teve essa ousadia de pedir isso. E aí, amados, uma coisa é você se revoltar,
Outra coisa é você tomar uma atitude. Ele não aceitou, irmãos. Ele poderia muito bem ter dito assim: olha, eu não tenho nada a ver com isso, eles que resolvam aí. Mas não é assim, amados. A pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela tem que tomar as dores para ela. Aqui. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo essas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. E o versículo 7: e tomou uma junta de bois, e cortou em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel, pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não seguir a Saul e a Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. E contou-os em Bezeque, e houve dos filhos de Israel 300.000, e dos homens de Judá 30.000. Olha, amados, quando Saul ouviu isso, ele ficou tão aborrecido que pegou uma junta de bois e cortou, amados, aqueles bois. Cortou em pedaços e falou: olha, leve esses pedaços em cada parte de Israel. E a mensagem para essas pessoas é essas: se alguém não estiver aqui para resolver essa situação, os bois dessa pessoa serão mutilados como eu mutilei esse. Amados, e caiu o temor. Todos agora tiveram aquela mesma condição. Isso aí não pode acontecer. O que o Naás fez está errado. E nós sabemos a história, amados. Deixe marcado aqui. Deixe marcado, mas vamos até o Evangelho de Mateus. Você vai ver que essa revolta, até mesmo o Senhor Jesus, ele teve. Quando ele entrou no templo e viu as pessoas, amados, fazendo comércio ilícito, ele também se revoltou. Às vezes, irmãos, a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela tem que fazer isso. Tem certas situações, até na igreja, que você fica chateado. Pastor, mas como é que pode isso aqui? A gente não pode aceitar, irmãos. Certas coisas dentro da casa do Senhor, dentro da nossa casa, no trabalho, irmãos, você vai ter que tomar uma atitude. Porque senão você vai ser humilhado. Porque o que o Naás queria era humilhar aquelas pessoas. O diabo, amados, ele quer humilhar você. Se você aceitar, o diabo é assim. O que é que eles queriam com o Naás? Naás, olha, vamos fazer um acordo com você. Você não mexe com a gente e a gente não mexe com você. É assim que a pessoa faz com o diabo muitas vezes. Diabo, ó, fica aqui na minha casa, você não mexe comigo, eu não mexo com você, tá tudo bem? Irmãos, não é assim. Porque o diabo, ele é como Naás. Você está de acordo ali com o diabo, você vê que está errado, mas você não faz nada. Amados, com o tempo, ele vai humilhando você ainda mais. A pessoa, por exemplo, ela vem para a igreja do Senhor. Ele fala: tá bom, você quer ir para a igreja? Eu deixo você ir. Aí a pessoa vem. Ela está vindo na quarta, está vindo na sexta, está vindo no domingo. Aí o diabo fala assim para ela: eu vou deixar você ir, mas você só vai agora 2 dias. Mas quanto mais você aceitar, mais ele vai oprimir você. Agora você só vai na Santa Ceia. Agora você só vai no Natal. Meu amigo, quando você vê, ó, nem para a igreja você está vindo mais. Por quê? Porque ele está trazendo as alianças dele e você está aceitando. Você não tem força para lutar contra ele. O Saul: não, senhor, não vou aceitar. Então ele lançou aquele termo: olha, quem não estiver comigo, as juntas de bois dessa pessoa, eu também vou mutilar. Vamos ver aqui o que Jesus fez. Evangelho de Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 12. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito:
A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Eu pergunto para você, ele se revoltou ou não? Por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo. A pessoa que tem o Espírito Santo, amados, ela se revolta, não dá. Pastor, o que eu vi na televisão hoje, olha, eu fiquei revoltado. É porque, amados, a gente vê claramente que o diabo agora não está mais se importando se você gosta ou não gosta. Ele está realmente se mostrando uma coisa que você não via antes. Pastor, eu não vi isso antes. Por que está acontecendo isso agora? Olha, o diabo agora, irmãos, ele diz, olha, eu sou o diabo, eu sou do mal, eu não quero nada com a família, eu não quero nada com Deus. Você quer me seguir? Ele não está mais encobrindo a questão, não. Ele está mostrando quem ele é. Compreendeu como é que estão as coisas hoje? Peraí, um homem pediu uma criança de namoro, a criança só tinha 6 anos. Pastor, eu não vi isso antes. Pois é. Pois é, eu sei. A gente está vendo coisas, irmãos, que a gente não via antes. Vamos lá, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Amados, ele se encheu de ira. Pastor, o Espírito Santo pode fazer isso? Pode sim. Quando a pessoa tem o Espírito Santo de Deus, ela fica irritada também. Tem certas coisas que a gente vê, irmãos, que irrita a gente. Vamos lá, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 2. Quem encontrou aí? Ele diz: e não sedes conformados com esse mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você não pode aceitar. A pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, amados, ela não aceita certas situações. Vamos voltar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 11, versículo 8. E contou-os em Bezeque, e houve dos filhos de Israel 300.000, e dos homens de Judá 30.000, 330.000 homens. Amados, eles ficaram revoltados. Então, o que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram: olha, voltem até Jabes de Gileade e digam a eles que nós vamos ajudá-los, que essa situação nós vamos resolver. Vamos ver aqui, ó. Versículo 9. Então disseram aos mensageiros que vieram: assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, em aquecendo o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, o que aconteceu, irmãos? Como é que eles estavam antes? Tristes, chorando. Por quê, pastor? Porque eles achavam que não teria ninguém para ajudá-los. Eles acharam que ninguém ia se preocupar com eles. Amados, o mundo, a maioria das pessoas estão, olhem para mim aqui, a maioria das pessoas do mundo estão como os moradores de Jabes de Gileade. Não tem mais esperança. Acham que nada mais vai acontecer, que não há ninguém para ajudá-los. Amados, a igreja existe para isso. Nós somos esses mensageiros que temos que falar para essas pessoas que o Salvador, ele vem. Diga amém por isso. Que o libertador, ele vem para salvar aquelas pessoas, que o opressor, amados, ele tem dia e hora para cair. O opressor, o diabo, tem dia e hora para cair. Então nós somos esses mensageiros aqui, ó. Vamos ler mais uma vez. Então disseram aos mensageiros que vieram: assim direis aos homens de Jabes de Gileades: amanhã, em aquecendo o sol, vos virá o quê? O livramento, irmão. Diga amém por isso. Amado, nós somos essas pessoas.
Nós temos que chegar para as pessoas e falar para elas: irmãos, o livramento vem. O Saul, ele está para chegar. Então o Saul na história quem é? É um tipo de Cristo. A partir daqui, amados, ele foi conhecido em Israel. Porque aquela atitude, irmãos. Vamos ver o que a palavra diz aqui. Vamos voltar para o Novo Testamento. Procure, amados, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Amados, você não pode virar o rosto para que o que está errado, não. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo 14. Se você quiser grifar, amém? Ele poderia falar: olha, não tenho nada com isso, mas o Espírito Santo veio sobre ele. Amados, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela não consegue, amados, virar as costas. Ela não consegue achar que nada está acontecendo. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 14. Vamos lá. Encontraram aí? Diz assim, ó: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Olha para mim aqui, o que a Bíblia diz: que o amor de Cristo nos constrange. Você sabe o que é que significa essa palavra constranger? Pastor, eu fiquei constrangido, eu fiquei sem graça. O que Deus fez por nós, amados, por mais que você possa ajudar alguém, ainda vai ser pouco. Por mais que você ajude alguém, pastor, mas não tem nada a ver comigo. Tem a ver sim, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos que falar para as pessoas: olha, nada está perdido, o libertador, ele virá e não tardará, o que diz a palavra, amados. Então, aquelas pessoas de Jabes de Gileade já não tinham mais esperança. Elas estavam chorando: olha, o meu filho vai ter que arrancar o olho, o meu neto vai perder o olho, os homens dessa cidade, eles vão ficar incapazes, inútil, irmãos. É a pior sensação que alguém pode sentir, se sentir inútil. Não vão mais conseguir emprego, não vão mais ter cidadania. Aquelas pessoas estavam totalmente perdidas, mas veio o mensageiro até elas: olha, eu tenho uma mensagem para vocês, amanhã. Vamos ler de novo aqui. Vamos ler de novo, irmãos. Primeiro livro de Samuel 11:9. Então disseram aos mensageiros que vieram: assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, em aquecendo o sol, vos virá o quê? O livramento. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabe, se alegraram, irmãos. Quem já se sentiu assim, irmãos? Que estava totalmente triste e de uma hora para outra ficou alegre. A sensação é boa demais, é ou não é? Pastor, fiquei muito feliz. Eu pensava que tinha perdido, pelo contrário. Irmãos, é uma sensação muito boa. Quando você acha que tudo está perdido, aí vem de volta aquela esperança. Aquela pessoa que tem o Espírito Santo, amados, nunca perde a esperança, porque sabe que Deus não vai falhar com você. Diga amém. Deus não vai falhar, irmãos. Vamos finalizar aqui, ó. Vamos aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 4. Então, o Saul era um tipo de Cristo. Por quê? Porque ele foi o libertador. Então, a partir dali, o Saul ficou conhecido. Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 12. Depois nós vamos orar, irmãos. Talvez você esteja hoje como esses homens de Jabes de Gileade. Não, mas o Espírito Santo, ele vai te fortalecer, tá bom? Mas também você deve ser essa pessoa, o mensageiro. O que vai acontecer hoje? O Espírito Santo vai se apossar de você.
Diga amém por isso. Da mesma forma que ele se apossou do Saul. Mas entenda, quando o Espírito Santo ele se aposta de alguém, aquela pessoa ela não pode ficar inerte, não. Pode ter certeza. Porque o Espírito Santo vai inflamar você, amados. Aqui, capítulo 4 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Amados, isso aqui aconteceu com cada um de nós. Nós estávamos como esses irmãos aqui, perdidos. Não tínhamos mais esperança. Pastor, eu não tinha mais esperança com o meu filho, eu não tinha mais esperança com a minha saúde. Mas o Senhor, Ele renovou essa esperança. E hoje, amados, nesse exato momento, em algum lugar do mundo, essa luz está brilhando para aqueles que estavam em trevas. Mas nós temos que ser esses mensageiros. Nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós temos que falar para as pessoas que nada está perdido, que o livramento ele está chegando. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus.